O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi. Por isso a gente pergunta, você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo quando passam horas trancados no quarto? Vou matar! Vou matar! Houve um tempo em que assistir anime era motivo para castigo, pois nossos queridos animes estavam sendo acusados de ter ligação com o demônio, fazendo muitas criancinhas apanharem ou terem seu grande primeiro trauma da vida, ter suas cartas do Yu-Gi-Oh! Queimadas e rasgadas na sua frente. Tudo isso devido a programas que faziam matérias um tanto sensacionalistas, alertando os pais sobre as histórias que alguns animes contavam, os nomes que certos personagens tinham, ou dizendo que aquilo podia influenciar o comportamento das crianças, e podia transformar seu filho num novo Dexter. Mas será que era tudo isso mesmo? Ou a TV fez o que sempre fez? Exagerou, criou pânico e jogou a culpa em algo que não entendia. Eu sou o Cauã, seu youtuber favorito, e é sobre isso que vamos falar hoje. E como de costume, já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos juntos bater a nova meta de 5.000 inscritos. Eu sei que isso vai ser fichinha pra vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, para entender toda essa polêmica com os animes, a gente precisa voltar para uma época em que a internet não era algo comum na rotina das pessoas. E a TV basicamente era dona da verdade. Os famosos anos 2000, um tempo em que se a TV falava, estava falado. Foi nessa época que muita gente conheceu verdadeiros clássicos. Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! E tantos outros animes que marcaram uma geração inteira. E uma coisa que eu acho bem engraçado é que eles são de fato animes muito bons, mas eles também não se ajudavam muito, né? Naruto tem um demônio da raposa de 9 caudas selado dentro dele. Cavaleiro do Zodíaco, então, nem se fala. Tem inferno, deuses, mortos, possessão. Aí Pokémon tem a porra do Hipno, esse Pokémon sinistro. Pra quem não sabe, tem uma história macabra por trás. Dragon Ball Z tem um dos personagens mais famosos da história, chamado de simplesmente Mr. Satan. E Yu-Gi-Oh! Bom, esse aí nem precisa explicar, né? Para entrar nas sombras, eu invoco o Satanás, rainha infernal, em modo de ataque. Um monstro Satanás? E no fim das contas, nada disso estava ali por acaso. O Naruto é o melhor exemplo disso. A raposa de 9 caudas não existe para assustar. Ela existe para mostrar preconceito, solidão, rejeição, um moleque que nasce sendo odiado por algo que ele nem escolheu. Esses elementos mais pesados eram ferramentas para contar histórias mais profundas sobre medo, perda, superação, amizade. Era fantasia usada para ensinar, não para levar ninguém pro lado das trevas. Muito pelo contrário, muita gente só é quem é hoje por causa dos animes. Mas a TV não se importa com nada disso. Ela pega algo fora de contexto, exagera o máximo possível e transforma em pânico pra gerar audiência. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Você aí que perdeu suas cartas, foi tudo por culpa dele, viu? Custava dar uma boa tarde pro tio Gilberto? Os nomes dos monstros, as crianças sabem de cor. Dragão preto de olhos vermelhos, dragão amaldiçoado, Jimbakudan. Olha que diversão, cara. Essas cartas eu lembro até hoje delas. Hoje em dia nem Uno as crianças brincam mais. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota ela, elas vão pro cemitério. Nada convencional, pô. Que perigo pras crianças saberem que existe cemitério. Começaram a trazer dinheiro para um colega comprar, porque era mais barato. Aquele que achava que tinha mais que o outro acabavam brigando no pátio. Então, assim, se tornou uma febre nociva à brincadeira. Mas isso aí é vantagem, né não? Os moleques desde cedo aprendendo sobre vendas, ganhando o próprio dinheiro. O que tem de errado aí? Além de também eles estarem aprendendo a serem estratégicos. Eu não tô vendo desvantagem, vocês estão? Dona Adriana sabe muito bem disso. Vendo o Boa Noite Brasil e ouvindo o alerta do Gilberto sobre as cartas, ela percebeu que a discórdia entre os dois filhos tinha uma explicação. Olha o tamanho do bolo de carta que o Gustavo tem. O menino era feliz demais. Entendem o que eu tô falando? A TV tinha uma força tão grande que inventava umas histórias cabulosas, colocava os pais falando que seu filhinho mudou, agora está mais agressivo, aí bota o trecho da criança vendo e falando exatamente o que eles querem. Vou matar! Vou matar! Aí pronto, agora você manipulou todos os pais que acreditavam em tudo que passava na TV. E se isso tivesse sido um caso isolado, até dava para relevar, mas não foi. Naruto foi no mesmo naipe.
uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi. Ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. Tudo que envolve demoníaco no nome, os caras já levam pro literal. E é claro que para ajudar, existiram até blogs com milhares de teorias. Naruto é uma das obras que, se você assiste desde criança, com certeza você aprendeu muita coisa, principalmente a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo as pessoas não achando que você é capaz. E o mais bizarro é que isso não começou com anime, nem ia terminar ali. Tudo que desse pra extrair audiência, eles tentavam. Animes, jogos, estilos musicais, até RPG. O padrão era sempre o mesmo. Qualquer coisa um pouco mais dark já virava reportagem alarmista. Diziam que era pra alertar os pais, mas no fim, era só pânico fabricado em cima do que eles não entendiam. E diferente de hoje, as crianças não tinham internet pra se defender. Não tinha vídeo explicando, não tinha comentário corrigindo. A única verdade era a da TV. Resultado: cartas queimadas, brinquedos quebrados, crianças punidas por algo que nunca foi perigoso. Enquanto a TV gritava perigo, os animes ensinavam valores que muita gente não aprendia em casa. E o mais irônico de tudo é que, mesmo com o passar dos anos, a mídia nunca parou para aprender. E a prova de que nada disso ficou no passado veio em 2021, uma reportagem exibida na Record. É só escrever o nome de uma pessoa que ela morre. Este é o enredo da série ficcional Death Note, traduzida como Caderno da Morte. O alvo da vez foi Death Note. O discurso era o mesmo de sempre. Cuidado com esse anime, porque nele existe um caderno, onde se você escrever o nome de alguém, a pessoa vai ver se um certo tempão. E morreu. Sensacionalismo puro. E o mais engraçado também é que a própria reportagem se contradiz. Em um momento eles tratam o anime como se fosse perigoso para qualquer criança, e no outro admitem que a obra deixa claramente a faixa etária entre 16 e 18 anos. Ou seja, não entenderam a história, não quiseram entender o contexto e repetiram exatamente o mesmo roteiro de sempre. Mudou o anime, mudou a emissora, mas a ideia continua a mesma: transformar fantasia em ameaça e chamar isso de alerta. E sendo bem justo, dá até pra entender a preocupação de alguns pais. Porque imagina você entrar no quarto do seu filho e ouvir uma galera gritando o nome de alguém chamado Satã. Se você não conhece a história, se você não entende o contexto, isso realmente soa estranho. O problema nunca foi o susto inicial, o problema foi nunca ir além dele. E se tivessem ido além, teriam visto que por trás dos nomes, dos monstros e das lutas, sempre existiram histórias sobre amizade, empatia e superação. No fim, o medo não vinha do anime, ele vinha do desconhecimento. E é exatamente por isso que eu faço esse tipo de vídeo, para ir além do rótulo, além do medo, e olhar essas histórias do jeito que elas realmente são. Se você curte esse tipo de conteúdo, se gosta quando a gente aprofunda e não fica só na superfície, você pode apoiar o canal se tornando membro. Isso ajuda demais o canal a crescer, dá acesso antecipado aos vídeos, e seu nome, claro, aparece aqui como agradecimento. Mas independente disso, só de você estar aqui até o final, já vale muito. Enfim, meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Cauã e foi um prazer ter você aqui comigo.